Fala aí, aqui é o Danilo do Responde Aí. Vamos bater um papo sobre introdução a ondas. Então vamos lá, introdução a ondas. Imagina que você pega uma pedrinha e você joga em cima de um lago. O que vai acontecer com esse lago? Você vai ver aquelas ondinhas se formando, você sabe muito bem que aquilo é uma onda. Beleza? E o que tem de característica dessa onda? Repare que a quantidade de água no início e no final dessa propagação, dessa perturbação, ela é a mesma. Então, ó, ondas, elas não transmitem matéria. A quantidade de matéria é igual. Elas transmitem energia. Então, estou pegando essa energia aqui de jogar a pedrinha em cima da água e está sendo transmitida através dessa perturbação, que é a onda. Beleza? Então, vamos lá. As ondas elas podem ser classificadas a partir do meio de propagação. Então a gente tem as ondas que são mecânicas, que são ondas que precisam de um meio material para se propagar. Então, exemplos de ondas mecânicas são, por exemplo, o som, que é uma onda que se propaga no ar, um terremoto, que é uma onda que se propaga na terra, e no mar, as ondas do mar, elas são ondas que se propagam em líquidos, então pode ser sólido, líquido, mas precisam de um meio material. Lembra que não tem som no vácuo, beleza? Porque não tem meio material. E o outro tipo de ondas, que são as ondas eletromagnéticas, que elas dependem de oscilações de campo elétrico, de campo magnético, elas não precisam de um meio material. E o exemplo delas é justamente a luz visível, as ondas de rádio, as micro-ondas. Então a luz do Sol chega até a Terra, mesmo só tendo vácuo entre o Sol e a Terra, porque elas são ondas eletromagnéticas, tá bom? A gente pode classificar as ondas ainda pela direção de propagação. Então a gente tem ondas transversais. Repare, uma onda que se propaga para cá, mas que a oscilação está sendo para cima e para baixo. Então ela é transversal porque a oscilação é para uma direção, enquanto ela se propaga nessa direção. Você pega uma corda e começa a agitar, eu tenho uma onda transversal. A luz, por exemplo, ela é uma onda transversal. A gente tem campo elétrico que é perpendicular ao movimento. E temos as ondas longitudinais. Imagina que você pega uma molinha, você dá um puxão nessa molinha, fica dando puxão nessa molinha. Em alguns momentos ela se contrai, ela se expande. Se contrai, ela se expande. Então a contração e a expansão, ela está na mesma direção que a propagação. Então onda longitudinal. O som é uma onda longitudinal. A gente tem contração de ar, alta pressão, baixa pressão, alta pressão, baixa pressão. Beleza? Então, para a gente escrever a matemática que está por trás dessas ondas, a gente vai escrever um tipo de onda específico, que são as ondas harmônicas. E as ondas harmônicas, elas vão ser descritas, vocês vão ver, por senos e cossenos. São ondas mais simples, tá bom? São as ondas mais comuns. E uma onda, ela está oscilando, então eu posso descrever ela tanto em função do tempo quanto em função da posição. Então tem dois tipos de gráfico possível para uma onda, que é o seguinte: eu fixo o tempo, eu tiro uma foto lá das ondas do mar e eu vejo como ele se distribui ao longo do espaço. E a outra, eu olho uma única posição dessa onda e vejo como essa posição vai indo para cima e para baixo ao longo do tempo, tá bom? Como ele varia em função do tempo. Então são dois tipos de gráfico que a gente tem. Desse gráfico aqui, em que a gente olha um T fixo, um tempo fixo e vê a posição, a gente tira essa informação importante aqui, ó. A distância que essa onda percorre até ela ter uma oscilação completa, de um máximo ao máximo, de um mínimo ao mínimo, ou de um ponto aleatório aqui até esse ponto aleatório de novo, a gente chama de lambda, comprimento de onda. Beleza? Então a gente tem o comprimento de onda. Quanto ela vai para cima e para baixo, é o que a gente chama de amplitude, tá? E desse gráfico de x fixo, a gente vê quanto ela está indo para cima e para baixo naquele ponto específico, ou seja, o tempo que ela demora de um máximo até um máximo, de um mínimo até um mínimo, ou de um ponto aleatório aqui até esse ponto aleatório de novo, ou seja, o tempo que ela demora para completar uma oscilação completa, a gente chama de período, e é esse Tzão aqui. E de novo aqui a gente tem a amplitude da nossa onda, tá? Então comprimento de onda e período são duas informações mais importantes da onda. A gente pode ainda falar de frequência, e a frequência é quantas vezes essa onda oscila por segundo. Então, ó, eu vou dizer para você que a frequência ela vai ser o inverso daquele período que a gente acabou de calcular. Então, quanto mais tempo ela demorar para oscilar, menos vezes por segundo isso vai acontecer. Como o período a gente mede em segundo, a frequência a gente mede em segundo a menos 1, que a gente dá um nome, vezes por segundo, a gente chama de Hertz. Tá bom?
Então, ó, a gente pode definir frequência, período ou comprimento de onda, tá? A gente ainda tem outras duas grandezas que a gente chama de grandezas angulares, que é a frequência angular e o número de onda, que eles vão aparecer aí para você nas equações. Então, ó, presta atenção. A frequência angular, ela nada mais, nada menos que 2π vezes a frequência, 2πf, tá bom? Ou, como a frequência inversa do período, 2π sobre o período. Tá bom? É só isso. Se tem um 2π, a gente adiciona um 2π. Porque, por causa do seno e do cosseno, vai aparecer esse 2π, tá? E a mesma coisa para o número de onda. Ele vai ser 2π sobre o comprimento de onda. Justamente por causa do seno e do cosseno vai surgir esse 2π. Então, isso aqui que a gente vai usar dentro do seno e cosseno, o ômega e o k, porque tem que surgir um 2π, tá bom? E a gente pode definir ainda a velocidade de uma onda. Qual a velocidade que ela está se propagando para frente e para trás? Então, ó, lembra, velocidade é o quanto ela andou, ou seja, o comprimento, dividido pelo tempo que ela demorou para andar, dividido pelo período. Como o período é inverso da frequência, a gente pode dizer que V é igual a lambda F, vem lamber fofinho, V igual a lambda F, é a equação que todo mundo já conhece, é uma equação importante. Grava isso, V igual a lambda F. Se a gente substituir o ômega e o K, a gente vai ver que V igual a lambda F é equivalente a ômega sobre K. Então V também pode ser ômega sobre K. Se você substituir aqui e aqui, você vai ver que dá igualzinho V igual a lambda F. Às vezes é muito mais fácil usar V igual a ômega sobre K do que transformar ômega para F, depois K para lambda. Então, às vezes, decorar isso aqui é muito mais simples. Beleza? Então, vamos lá. Qual que é a equação matemática que vai descrever a nossa ondinha? Então, a equação matemática é o seguinte. A gente vai ter um seno ou um cosseno. Então, ó, a gente vai ter a amplitude, que vai dizer o quão grande, quão para cima e para baixo vai essa onda, vezes o cosseno ou o seno, você pode usar seno ou usar cosseno, e aqui dentro, que é o importante, vai entrar o número de onda kx vezes a posição, lembra que tem lambda, que está junto com a posição, menos ou mais o ômega, ou seja, a frequência angular, vezes o tempo. Então, kx, ômega t. Kx mais ômega t, kx menos ômega t. Ah, mais ou menos. Aí eu vou te dar a dica do mais ou menos. Lembra que é sempre inverso. Se a onda se propaga no sentido positivo de x, eu vou usar menos ômega t. Se a onda se propaga no sentido negativo de x, eu vou usar mais ômega t. Beleza? Então, A cosseno de menos ômega t, A cosseno de kx menos ômega t, A cosseno de kx mais ômega t. E assim é a equaçãozinha de uma onda. O k a gente acha por 2π sobre lambda, o ômega a gente acha por 2π vezes a frequência. Então, é isso. Agora vem uma pergunta. Eu uso seno ou eu uso cosseno? Se eu tiver essa onda aqui, imagina que esse aqui é o ponto x igual a 0, t igual a 0. Se eu tiver essa onda, tá vendo que começa no zero? Pô, eu sei que o seno começa no zero. Então, eu posso usar aqui o seno. A vezes o seno de kx mais ou menos ômega t. Tá? E esse aqui, ele está começando no 1. Esse aqui, o cosseno, começa no 1. Então, essa aqui eu poderia usar o cosseno de kx menos ou mais ômega t. Beleza? Agora, se eu tivesse essa onda começando num ponto aleatório, que nem é o 0, nem é o 1, o que eu teria que fazer? E aí, o que a gente faz é o seguinte. A gente, além do nosso kx mais ômega t, a gente adiciona mais um terminho. Então, fica a seno ou cosseno, tanto faz, de kx menos ou mais ômega t mais φ. Esse φ aqui, a gente chama de fase. A fase é justamente o quanto ela está deslocada da origem, se for o seno em relação a esse 0, se for o cosseno em relação a esse 1. Ah, mas como é que eu calculo essa constante de fase? É só eu olhar o y no ponto 0, x igual a 0 e t igual a 0. Por quê? Porque vai ficar a seno ou cosseno de k vezes 0, mais ou menos ômega vezes 0, vezes o mais o φ. Então, a seno de φ. Então, a gente tem que o seno de φ vai ser o y de 0, 0, sobre a amplitude. A gente obtém que o φ vai ser o arco seno ou o arco cosseno desse y de 0, 0 sobre a amplitude. E é assim que a gente calcula o φ. Beleza? E por último, a gente pode definir ainda uma velocidade transversal. Se você pegar um ponto específico da sua onda, ele está indo para cima e para baixo.
A velocidade que ele vai para cima e para baixo é a velocidade transversal. Se esse ponto aqui ele tem um valor de y, que está variando com o tempo, a velocidade transversal ele vai ser justamente a derivada temporal dessa posição em y. É só isso, beleza? Então se eu tiver um A cosseno de kx mais ômega t mais φ, eu vou ter que a minha velocidade transversal ela vai ser um seno. Vai ser um seno de kx mais ômega t mais φ, só que vai para fora um mais ou menos ômega a. Ou seja, como o seno varia de mais 1 a menos 1, a gente vai ter a velocidade transversal variando de ômega a até menos ômega a. Beleza? E se eu quiser aceleração transversal, também posso definir a aceleração, vai ser a derivada segunda da posição ou a derivada da velocidade transversal. É só derivar de novo. Beleza? Isso aqui vai ficar menos ou mais ômega ao quadrado a do cosseno de kx menos ou mais ômega t mais φ. Beleza? Então, ó, se esse vídeo te ajudou, responde aí. Bons estudos e até a próxima.